Olá, mais uma dica para o professor Maurício Macedo. Hoje vamos falar relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Primeira coisa, lembrar o triângulo retângulo. Por que retângulo? Porque tem um ângulo reto, 90 graus. Está aqui o quadradinho e uma bolinha. Significa que tem um ângulo de 90 graus. Quem é que eu tenho conhecido? A hipotenusa, o lado maior do triângulo retângulo, e dois catetos. Cateto, cateto. Lembra que o triângulo tem três lados. Então, chamado de hipotenusa, e dois são chamados de catetos. Se eu atribuir um ângulo a esse triângulo, sem ser o 90 graus, esses catetos vão ganhar nomes. Então, vai ter o cateto oposto, fica do outro lado do ângulo, e vai ter o cateto adjacente, está junto ao ângulo. E continua a hipotenusa. Então, vocês vão ter dois tipos de cateto, oposto e adjacente. Quem vai dizer que é oposto é o ângulo. Ele vai dizer se o cateto é oposto ou não a ele, certo? Quando nós tivermos esse triângulo, então nós vamos ter três relações, seno, cosseno e tangente. Quando é que vocês vão ter seno? Quando tiverem cateto oposto e hipotenusa. Quando vocês vão ter cosseno? Quando tiverem cateto adjacente e hipotenusa. Quando você vão ter tangente? Quando não tiver hipotenusa, ou seja, cateto oposto e cateto adjacente. Então, seno, cateto oposto e hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente e hipotenusa. E tangente, cateto oposto e cateto adjacente. Ou a tangente também pode ser dada pela divisão do seno pelo cosseno. Ok? Além disso, nós vamos ter que memorizar alguns ângulos. Os ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Então, cada ângulo tem seu seno, cosseno e tangente. Como é que eu vou memorizar isso? No seno, todo mundo tem 2 aqui embaixo, uma fração. Como é que vai ficar lá em cima? Aumenta o ângulo, aumenta o número aqui em cima. 1, 2, 3. Só que raiz de 1 é 1. Raiz de 2 não é exata, deixa dentro da raiz. Raiz de 3 não é exata, deixa dentro da raiz. Então, aumentou. 1, 2, 3. E coloca a raiz. Aqui embaixo todo mundo fica 2. Isso quando o ângulo aumenta. No seno acontece isso. No cosseno é parecido. Todo mundo vai ficar com 2, só que em vez de aumentar, vai diminuir. Raiz de 3, raiz de 2 e 1. Certo? Seno aumenta, cosseno diminui. Certo? A tangente divide seno pelo cosseno. Então, se eu dividir meio por raiz de 3 sobre 2, dá raiz de 3 sobre 3. Quando for 45, observe que o seno é igual ao cosseno. Então, quando eu divido número igual por número igual, dá 1. E quando for a tangente de 60, essa divisão aqui vai ter que dar raiz de 3. Então, vamos trabalhar direto com essa tabelinha. Ok? Vamos treinar. Letra A. Eu quero achar o valor do x no triângulo. Então, observe que tem um ângulo de 30 graus. Então, tem um ângulo. Esse é o alfa. Certo? E vou identificar os catetos logo. Como o x está do outro lado do ângulo, ele vai ser quem? Cateto oposto, certo? Se tivesse aqui embaixo, seria cateto adjacente. Só que eu não tenho cateto adjacente, só tenho cateto oposto. E tenho também a hipotenusa, o lado maior, certo? Então, quando eu tenho cateto oposto e hipotenusa, eu tenho quem? O seno do ângulo. Então, vou trabalhar com seno. Como é que eu armo? Seno do ângulo, que é 30 graus, seno de 30, é igual ao cateto oposto, que vale x, dividido pela hipotenusa, que vale 12. Onde eu vou achar o seno de 30? Lá na tabelinha. Então, vocês vão precisar memorizar e montar essa tabelinha. Apareceu o ângulo, apareceu o triângulo, tem que montar logo a tabela. Então, vamos lá. Seno de 30, olhando aqui na tabela, primeira linha, seria quanto? Meio. Então, substitui seno de 30, meio. Igual a quem? X sobre 12. Tenho a proporção, o que é que eu faço? Multiplica meios e extremos, buscando logo x. Quem vai multiplicar o x? 2. Então, 2 vezes x.
Faz a mesma coisa aqui, multiplica 12 vezes 1. Ok? 2 vezes x, 12 vezes 1. Continua. Então, 2x igual a 12. 12 vezes 1, 12. O x não está sozinho. Quem está com ele? O 2. Está multiplicando, eu posso passar para o outro lado dividindo. Então, se está multiplicando, passa dividindo. 12 por 2, que dá 6. 6 aqui, centímetros, porque está sendo medido em centímetros. Então, o valor do x é 6 centímetros. Eu usei quem? O seno, porque eu tinha o cateto oposto e hipotenusa. Outro exemplo. Está aqui um triângulo retângulo, igual ao anterior, mesmo ângulo, 30 graus, só que mudou os dados. Okay? O x não está oposto, agora ele está adjacente. Então é o cateto adjacente ao ângulo. E continuo com a hipotenusa. Cateto adjacente à hipotenusa, o que é? Cosseno. Então, cosseno de quem? De 30 graus. É igual a quem? Cateto adjacente, que vale x, dividido pela hipotenusa, que vale 20. Vamos lá para a tabelinha. Cosseno de 30, agora é quem? Raiz de 3 sobre 2. Então, substitui igual a x sobre 20. Então, troquei o cosseno de 30 por raiz de 3 sobre 2. Virou a proporção. O que é que eu faço? Multiplica aqui, ó. Procure logo x. Quem multiplica ele? O 2. 2 vezes x. E vou multiplicar 20 vezes raiz de 3. Observe que o 20 está fora da raiz. Eu não posso multiplicar pelo 3 que está dentro da raiz. Cuidado com isso aí. Então, o que acontece? Não dá para multiplicar 20 por 3. Deixa aqui juntos. Agora eu vou isolar o x. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Só posso dividir números que estão fora da raiz. O 20 está fora, o 2 está fora. Então, 20 por 2 dá 10. E continua a raiz de 3, que eu não mexi com ela. Pode deixar 10 vezes raiz de 3 ou juntar 10 raiz de 3 centímetros. É a mesma coisa, certo? Por que ficou a raiz de 3? Porque é um número que não tem raiz exata. Então, a gente costuma deixar dentro da raiz. Então, aqui eu usei cosseno. Por que eu usei cosseno? Porque eu tinha o cateto adjacente e a hipotenusa. Outro exemplo aqui. Mesmo triângulo, mesmo ângulo 30 graus. Só que bora ver as informações. Agora eu tenho o x, que está oposto ao ângulo. Então, ele é o cateto oposto. E tenho 4 raiz de 3, está fazendo papel de cateto também, só que cateto adjacente. Quem é que eu não tenho aqui? A hipotenusa. Então, eu tenho cateto oposto e cateto adjacente. Trabalho com quem? Com a tangente. Então, tangente do ângulo, cateto oposto sobre cateto adjacente. Vamos substituir. Tangente de 30, que é o ângulo, é igual ao cateto oposto, que é x, dividido pelo cateto adjacente, que é 4 raiz de 3, ou 4 vezes raiz de 3. Vamos lá para a tabela. Tangente de 30, quem é? Raiz de 3 sobre 3. Substitui aqui. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. É igual. Repete o resto. X sobre 4 raiz de 3. Proporção. Cruza multiplicando. Quem multiplica o x? 3. E aqui eu vou multiplicar 4 raiz de 3 vezes raiz de 3. Observe que o 4 está fora da raiz e o 3 está dentro da raiz. E é uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. O que é que eu posso fazer? Eu posso multiplicar os números que estão dentro da mesma raiz. Então, eu posso multiplicar 3 vezes 3, que dá 9. Repete o 4 e deixa a raiz quadrada de 9. De onde surgiu 9? 3 vezes 3. Ok? Continuando, 3x igual a 4. Raiz de 9 tem raiz exata. Quem é? 3. Então, resolve. Raiz quadrada de 9 é 3. Já estava o 4, vai ficar vezes o 3, que surgiu da raiz quadrada de 9. Continuando, 3x igual a 12. 4 vezes 3, 12.
Para deixar o x sozinho, o que é que eu faço com 3? Está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 12 por 3 dá 4. Então, x é 4 centímetros. Ok? Então, o que é que eu usei aqui? Tangente. Por quê? Eu tinha cateto oposto e cateto adjacente. Não tinha a hipotenusa. Mais um exemplo. Está aqui um triângulo. Mudei um pouquinho. Mudei o ângulo agora, 45 graus. Mudei a aparência, mas continua um triângulo retângulo. Está aqui o ângulo reto, quadradinho e a bolinha. Okay? Olho para o ângulo. Olho para o cateto que está do outro lado, o 8. Então ele está fazendo papel de cateto oposto a esse ângulo de 45 graus. E o x, ele vem ser quem? A hipotenusa. Não é o cateto adjacente. Está aqui o cateto adjacente não está aparecendo. Mas está aparecendo o cateto oposto ao 45 e está aparecendo a hipotenusa. Ok? Então é o ângulo que vai dizer qual é o cateto que vocês têm. Olhe para ele e olhe qual é o cateto que está do outro lado. Se tiver oposto, se tiver junto, adjacente. Então aqui eu tenho cateto oposto, hipotenusa. Vou pegar o seno. Então seno de 45 vai ser o cateto oposto, quem é? O 8, dividido pela hipotenusa, que é x. Olhando para a tabelinha, quem é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Então bora substituir. Seno de 45 vai ser raiz de 2 sobre 2 igual a 8 sobre x. Olhando para o x, quem vai multiplicar logo x? Raiz de 2. Então vai ficar raiz de 2 vezes x igual a 8 vezes 2. Certo? Não se assustem porque tem uma raiz aqui perto do x. É um número qualquer. Ok? Que vocês aprenderam sem raiz, continua o mesmo raciocínio com raiz. Ou seja, repete aqui primeiro e multiplica 8 vezes 2, que dá 16. Para o x ficar sozinho, o número que está multiplicando ele, raiz de 2, vai passar dividindo. Então vai ficar 16 sobre raiz de 2. Aqui tem uma observação. Você não pode deixar raiz no denominador, aqui embaixo. Quando acontecer isso, o que é que você vai ter que fazer? Você vai achar uma maneira de tirar essa raiz. Como é que você vai tirar essa raiz aqui de baixo? Usando o processo da radiciação. Ou seja, a raiz que tiver embaixo, você vai multiplicar em cima e embaixo ao mesmo tempo. Como é raiz de 2, então multiplico 16 vezes raiz de 2 e o raiz de 2 vezes raiz de 2. Então multiplica a mesma raiz em cima e embaixo. Bora ver o que é que vai acontecer. Então vai ficar 16 vezes raiz de 2. E aqui embaixo tem o raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá o quê? Raiz de 4. Eu posso multiplicar porque todo mundo está dentro da mesma raiz. 2 vezes 2, 4. Então esse processo de multiplicar pelo mesmo número é porque vai sumir essa raiz de baixo. Por que vai sumir? A raiz de 4 não é exata? É. Quanto é a raiz de 4? 2. Então a raiz de 4 é 2. Então vai ficar 16 raiz quadrada de 2 dividido por 2. Observe que sumiu a raiz de baixo. Lá no início estava o quê? Raiz de 2. Quando eu multipliquei pela mesma raiz em cima e embaixo, no final sumiu a raiz de baixo. Não pode ficar raiz quadrada no denominador. Okay? Continuando essa conta, então vai ficar 16 raiz de 2 dividido por 2. Quem é que eu posso dividir? 16 por 2, que dá 8 raiz de 2. Repete a raiz de 2. Ou 8 raiz de 2. Como era metros agora, a resposta tem que estar em metros. Certo? Então vocês têm que memorizar quando é que usa o seno, o cosseno e a tangente. Isso é prática. Então vocês podem pegar exemplos de seno, cosseno e tangente, triângulo, retângulo e treinar a aplicação de seno, cosseno e tangente, ok? E lembre de memorizar essa tabelinha de ângulos notáveis, ela é muito importante. Espero que vocês tenham aprendido. Até a próxima dica com o professor Maurício Macedo. Um abraço, pessoal.